Bom, na tarde de hoje, nós queremos fazer uma reflexão sobre uma obra de Chico, psicografada por Chico Xavier, chamada Sexo e Destino. É interessante a gente dizer que no início da década de 40, mais precisamente no final da década de 30, narra Sueli Calder Schubert, em uma de suas obras, que o Espírito Emmanuel, que gerenciava, né, ele liderava, coordenava, melhor dizendo, o trabalho de Chico Xavier, o nosso querido médium, ele apresentou Chico a um espírito chamado André Luiz e disse: ó, Chico, a partir de agora esse espírito vai conviver com você, porque ele terá uma tarefa contigo, representando um outro grupo de espíritos, para trazer à Terra uma série de obras, de livros psicografados, que trarão informações acerca da vida no mundo espiritual. Isso, por si só, imagino, deve ter gerado alguma expectativa, porque as obras básicas de Allan Kardec, que formam a base do Espiritismo, trazem, notadamente, a partir do Livro dos Espíritos, que é a obra mais importante, informações do mundo dos espíritos. É a segunda parte desse livro. E então, imaginaríamos que série seria essa, né? Poderíamos perguntar, naquela época, isso poderia ter surgido, que tipo de obras seriam essas, que tipo de informações traria. E aí, aquele espírito André Luiz passou a conviver com Chico, né, de forma frequente, iniciaram os trabalhos e no ano de 44, 1944, nasceu a primeira obra dessa série, que é a nossa querida Nosso Lar, né, um dos livros espíritas mais lidos. E o Nosso Lar trouxe uma espécie de da experiência que André Luiz Espírito teve depois de sua desencarnação, e ele narra em suas páginas como foram as primeiras horas depois de sua desencarnação, como ele conheceu aquela cidade espiritual que era chamada de Nosso Lar. Daí o título do livro. Essa obra teve outros volumes, teria outros volumes. O segundo foi a obra Os Mensageiros. Nós cantamos uma música que faz referências a essa obra, que é uma letra, a letra está extraída dessa obra, é uma prece, a prece de Ismalha, muito bonito, inclusive, o capítulo que fala sobre isso. Essa obra teria ainda mais outros livros, totalizando 13 volumes, e o 12º volume desse livro é justamente a obra sobre a qual queremos refletir na tarde de hoje, que é a obra Sexo e Destino. Ela foi uma psicografia realizada em parceria com Valdo Vieira, que foi um médium que trabalhou durante alguns anos com Chico Xavier. É uma obra de 28 capítulos, né? 14 mais 14. Digo isso porque ela foi dividida em duas partes. A primeira parte foi psicografada por Valdo e a segunda parte foi psicografada por Chico Xavier. É uma obra que vai falar como temas centrais sobre sexo e destino, evidentemente, de onde nós já podemos concluir que ela vai falar sobre a forma como o uso da nossa sexualidade impacta no nosso presente e no nosso futuro, no nosso destino, como chamamos popularmente. É uma obra que vai falar sobre culpa, sobre liberdade e responsabilidade, fala sobre lar e reencarnação, alguns pontos extremamente valiosos para nossa, são ferramentas muito valiosas para nosso proceder aqui na Terra. Eu tive acesso a essa obra, eu li essa obra no ano passado, na metade do ano passado. Foi uma obra que me marcou muito, que traz reflexões muito profundas acerca desse tema. E nós queríamos entrar nela e começar falando sobre a sua introdução. A introdução do livro foi feita por Emmanuel, que, repito, era o espírito que coordenava o trabalho de Chico Xavier, o seu guia espiritual, ou o anjo da guarda, né, como chamamos, né, na Igreja Católica e, inclusive, no nosso meio espírita também costumamos fazer referência ao guia espiritual dessa forma. Nesse contexto, Emmanuel vai dizer na introdução algo que já é bem chamativo. Ele diz que o amor é a essência do universo e que o sexo é legado sublime, sendo que tanto o amor tanto o amor como o sexo, eles plasmam, eles fixam na consciência de cada um de nós responsabilidades e que não existe criatura que lese o tesouro afetivo do outro sem que responda por isso, né? Sem se deparar com dolorosas reparações.
A introdução ela já é muito chamativa, ela já é muito importante, porque ela nos traz uma ideia de cara de que o sexo é um legado sublime. Isso por si só já quebra muito paradigmas, porque fomos habituados, historicamente, a enxergar o sexo como algo sujo, negativo, contaminado, pecaminoso. E logo de cara, no início da obra, o Espírito Emmanuel, introduzindo o livro, vai dizer que o sexo é um legado sublime. O que é um legado? É algo que alguém deixa para a gente. E o que é sublime? É algo que é transcendente, algo que é muito espiritualizado, algo que nos faz muito bem, que nos encanta, né? Algo sublime. Então, ele já nos dá uma noção muito precisa de que sexo faz parte das nossas vidas e de forma positiva. A princípio deveria ser assim. O curioso é que Emmanuel vai aprofundar essa ideia em uma obra mais tarde, que é a obra Vida e Sexo, que é uma obra muito rica e que ele vai trabalhar a noção de energia sexual, né? Vai nos dizer, isso outras áreas do conhecimento também traz, vai nos dizer da importância dessa energia sexual, que é a energia criadora do ser. Né? A criatura, quando está gastando a sua energia para a sua profissão, dentro de um laboratório, estudando a química, descobrindo vacinas, se exercitando do ponto de vista físico, ela está utilizando a sua energia sexual. Né? E ela pode ser usada para várias coisas, dentre elas para o ato sexual em si, para a comunhão do afeto, mas pode ser usada para várias outras coisas. Repito, outras áreas de conhecimento também falam sobre isso. E Emmanuel aprofunda isso na obra Vida e Sexo. Mas voltando para Sexo e Destino e para a sua introdução, nós podemos destacar, além disso, de que essa introdução é o mote da obra. Né? Amor e sexo, eles plasmam na nossa consciência responsabilidades. E vamos lidar com o uso que fazemos dela. Saindo da introdução e entrando na obra, nós queremos propor para esse encontro de hoje de tarde que nós destaquemos 3 itens do livro. 3 coisas, 3 pontos, de acordo com o tempo que nós temos. O primeiro ponto da obra que nós queremos destacar é o item responsabilidade afetiva. E, para tanto, eu vou trazer uma história do livro, um recorte, uma cena. Prometo a vocês que não vou adiantar informações as mais cruciais da obra, né, para que vocês possam degustar dela, porque ela realmente é um livro que vale a pena. E para falar sobre esse item de responsabilidade afetiva, eu queria trazer uma cena que está ligada à vida de Gilberto e de Marita. Gilberto e Marita são 2 personagens da obra. E eles são noivos. Marita gosta muito de Gilberto e Gilberto, prometeu Marita em casamento, a pediu em casamento, mas acontece que no fundo, ele não tinha verdadeiras intenções de se casar com ela. Na verdade, ele tinha vários relacionamentos extraconjugais e não a amava com verdade, com profundidade, e não tinha real intenção de casar com ela. Ele, portanto, estava, em síntese, iludindo afetivamente Marita. Em uma determinada altura da vida deles, Marita descobre as reais intenções de Gilberto. Descobre os outros relacionamentos, de uma forma, inclusive, muito pesada, e ela entra em um estado de sofrimento mental muito grande. O quadro vai se deteriorando, ao ponto de os espíritos terem que se aproximar, assim, ficar bem pertinho junto delas, os espíritos que estavam ali assistindo aquelas 2 famílias, dentre eles o próprio espírito André Luiz, que escreveu essa obra pelas mãos de Chico e de Valdo Vieira. Nesse ponto, a situação vai se agravando e os espíritos resolvem fazer uma intervenção mais forte, né? Mais precisa. E quando Marita relaxa para dormir, isso deu até um certo trabalho, porque ela estava fixada na ideia de Gilberto e no sofrimento pelo qual passava, os espíritos aproveitam aquele momento para ajudá-lo. Nós sabemos e vemos isso desde as primeiras obras, as obras básicas, que durante o sono o espírito se desprende do corpo e vai acessar aquilo que ele tem condição de acessar, aquilo com o que ele sintoniza. Né? Se ele está com uma sintonia legal, ele vai assistir um curso no mundo espiritual, ele vai encontrar-se com pessoas que ele ama, ele fica refletindo sobre a forma como está conduzindo sua vida. Se ele está numa energia, numa sintonia depreciativa, numa sintonia baixa,
numa vibe, num pensamento ruim, ou como a gente diz, numa vibe que não é legal, ele vai também sintonizar com locais que não são felizes, que não trazem sentimento de alívio, né, que são perturbadores muitas vezes. E os espíritos aproveitam aquele momento para despertar, né, Marita durante o sono e ajudá-la. Eles decidem levar Marita para a casa espírita, desdobrada. Né? Os espíritos estavam desencarnados, já estavam no mundo espiritual assim, de forma, não vou dizer fixa, mas não estavam assim ligados à Terra, encarnados a nenhum corpo, já estavam desencarnados ou mortos, como dizemos popularmente. E Marita estava encarnada, mas desdobrada. Vou tentar esmiuçar isso, porque podem estar assistindo pessoas que não são espíritas, né? Que estão conhecendo agora o espiritismo. E nesse contexto, ela é levada ao centro espírita, e o estado de sofrimento mental dela era tão notável que quando ela chega no centro espírita, desdobrada, ela escuta o barulho das ruas, as buzinas, e pergunta assim para os instrutores espirituais: são os músicos que vão tocar para eu e Gilberto dançar? Percebe como ela está com uma ideia fixa? Os espíritos, André Luiz fala, inclusive, em um termo chamado monoideia, em outras obras. E nós vemos, então, que os espíritos fazem um esforço tremendo para ajudá-la. Né? A adormecem lá na casa espírita, desdobrada, fazem com que ela entre num estado mais pacífico, aplicam passes nela. Né? Então, quem acha que o NEAP está inativo na quarentena, do ponto de vista espiritual, não é bem essa a realidade. Né? As casas espíritas, assim como os diversos lugares, né, centros religiosos, durante a sua atividade, quando a parte física está dormindo, digamos assim, e mesmo quando ela não está dormindo, os espíritos atuam de forma intensa, né, na casa espírita, porque encontram nela, em outros lugares religiosos, a energia positiva, né, a vibração necessária para que eles possam trabalhar. Então, esse item eu queria destacar, eu trouxe para a gente conversar, porque ele fala de algo que é muito importante, que é a relevância de termos responsabilidade afetiva quando nos relacionamos com alguém. É evidente que no nosso estado de imperfeição, nós vamos nos equivocar com certa frequência. Mas a proposta da obra é que nós possamos angariar elementos para que essa margem de erro diminua. Né? O espírito André Luiz vai dizer algo muito curioso em relação a esse tema. Ele vai dizer assim, olha, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, afetivamente, sexualmente, nós estabelecemos com elas sistemas compensatórios de energia. E eu me lembro que o espírito Emmanuel, ele, na obra Vida e Sexo, ele vai falar na ideia do circuito de forças, que é uma ideia muito parecida com essa que André Luiz traz. Quando nos relacionamos afetivo e sexualmente com alguém, nós trocamos energia com essa pessoa, nós alimentamos essa pessoa e essa pessoa nos alimenta. De modo que quando deixamos esse relacionamento de forma irresponsável, ou como tratamos, não precisa nem deixar, nem romper, mas quando tratamos esse relacionamento de forma irresponsável, do ponto de vista energético, esse alimento que a gente dá para o outro, para outra pessoa, ele não vai sair legal. E ele pode prejudicar essa pessoa. Né? Da mesma forma que a pessoa pode nos prejudicar também. Por isso que o item responsabilidade afetiva, notadamente, quando é observado pelas duas pessoas na relação, ele tem a possibilidade de tornar o relacionamento cada vez mais salutar. Do contrário, quando nos equivocamos e não somos responsáveis do ponto de vista afetivo, podemos lesionar gravemente essa outra pessoa. E o espírito André Luiz vai dizer um dado muito interessante. Ele vai dizer assim: a lesão afetiva que nós causamos com o outro, se esse outro, mais adiante, se equivoca, comete graves equívocos na área da afetividade, justamente pela forma como nós a tratamos mal, nós somos corresponsáveis por isso. Nós temos uma parcela de responsabilidade a assumir em relação a essa conduta equivocada da pessoa que nós machucamos lá atrás. Então vamos lá. Primeiro item destacado. Segundo item. Eu queria falar do item... Como é que eu nomearia? Eu vou contar a história para vocês. Sublimação da energia sexual. Eu poderia chamar esse item de compaixão. Eu poderia chamar esse item de necessidade de termos muito cuidado ao analisarmos as situações. Eu vou falar sobre julgamento.
Eu queria falar sobre essa palavra. E para falar sobre esse item, julgamento, compaixão, sublimação, eu queria trazer uma outra história, também da obra. E para isso eu vou trazer uma cena que tem 5 personagens. 2 desencarnados no mundo dos espíritos e 3 já encarnados. Ainda encarnados. Observam a cena o espírito André Luiz e Pedro Neves, que era um amigo de André Luiz, que era envolvido com uma daquelas famílias, né? O livro trata da história de 2 famílias, os Torres e o Nogueira. E o espírito André Luiz estava na casa do Nemésio Torres, né? Que estava encarnado, e André Luiz estava acompanhado de Pedro, que era seu amigo. Eles 2 desencarnados observavam a seguinte cena. Dentro da casa, de um quarto, havia uma mulher prostrada na cama, doente, era Beatriz, que era a filha de Pedro Neves, né, que estava ali junto com André Luiz. Pedro Neves, quando estava encarnado, era o pai de Beatriz. Beatriz deitada, Nemésio, seu marido, e Marina, que era uma pessoa que Nemésio contratou para auxiliar nos cuidados com Beatriz. É o que hoje nós chamamos de cuidadora, né? Seria a cuidadora da Beatriz enquanto ela estivesse ali doente. Então eu vou repetir os personagens, são 5. André Luiz e Pedro assistindo a cena, encarnados Beatriz, enferma, doente, Nemésio, seu marido, e a cuidadora de Beatriz, que era Marina. Eles observavam aquela cena quando, de repente, eles perceberam que as mãos de Nemésio, que estava ali com a sua esposa doente, ela já estava doente há algum tempo, já estava inclusive próxima de desencarnar, alguns meses depois ela desencarnaria, algumas semanas depois, e de repente, as mãos de Nemésio se entrelaçam com as mãos de Marina. Entenderam o que aconteceu? Nemésio estava traindo a sua esposa, Beatriz, doente, com a cuidadora que ele convocou para cuidar dela, para cuidar da esposa doente. Imaginem a reação dos espíritos desencarnados ali olhando aquela cena. André Luiz e Pedro. Pedro ficou enfurecido, porque Beatriz era sua filha. Era a filha que ele tinha enquanto estava encarnado, que estava sendo, né, traída daquela forma tão singular. E André Luiz fica, ou lança, ele mesmo registra, um olhar de profundo julgamento em face de Nemésio e em face de Marina também. Pergunto a vocês, como é que nós reagimos, via de regra, quando uma situação como essa acontece no nosso dia a dia? Quando isso acontece nas nossas vidas, quando nós estamos envolvidos ou quando nós não estamos envolvidos? Qual é o nosso olhar? Seria parecido com o olhar de Pedro e de André? Me parece que, via de regra, sim. E André Luiz registra algo curioso. Ele visualiza a cena e ele só iria registrar aquilo para Chico Xavier alguns anos depois, né? A obra é de 63. Ele diz assim, que a energia e o olhar de julgamento que ele estava lançando em direção à cena, as pessoas que compunham a cena, a Nemésio, a Marina, aliado à raiva profunda que Pedro estava sentindo, eles causavam um efeito físico no casal que estava se beijando, que estava com as mãos entrelaçadas. Ele diz assim, que é como se aquela energia de julgamento, aquele olhar, aquela vibração de julgamento e de raiva de Pedro aguçasse a traição que estava acontecendo. Os fluidos magnéticos, né, o magnetismo, ele usa essa expressão, magnetismo que estava circulando entre Nemésio e Marina, aquele casal que estava ali se beijando, com as mãos entrelaçadas. Olha que curioso. Porque aquela relação dos dois, de Nemésio e de Marina, não era uma relação fincada em sentimento verdadeiro. Isso o André Luiz deixa claro. Ele tinha interesse sexual nela, né, apenas ligado ao interesse físico, ao desejo fixo,
físico, e ela tinha interesses outros, ela era muito vaidosa, ela não amava verdadeiramente. E aquilo ali ia sendo aumentado com o olhar de julgamento e curiosidade que André estava lançando sobre a cena. Registra André Luiz, que nesse momento adentra na cena o espírito Félix, que era um instrutor espiritual de André Luiz e de Pedro, que já estava assim, anos-luz em termos de maturidade moral em relação a André Luiz e Pedro. Era um espírito já muito amadurecido. E ele registra que quando Félix entra na cena, acontece vou repetir o termo que está lá, uma metamorfose do ponto de vista espiritual, uma transformação. Porque ele muda a vibração do ambiente, o espírito Félix, quase que automaticamente, Nemésio e Marina, melhor dizendo, assim, se separam, vamos parar com isso, vamos pensar melhor, vamos voltar para o quarto. Vamos ficar ali com Beatriz. E Félix faz uma pergunta muito importante para André Luiz e Pedro. Ele diz assim, André Luiz, Pedro, por que vocês ficaram assim? Pergunto a vocês, na trajetória espiritual de vocês, será que vocês, um dia, já não cometeram equívocos como esse? E vou mais adiante. Será que na trajetória espiritual que vocês continuam trilhando, vocês não repetiriam um erro como esse? Vocês se acham isentos de cometer equívocos na área da sexualidade? Imaginem, né, o silêncio que pairou nesse momento. Imaginem qual a sensação que André e Pedro Neves devem ter sentido. E aí ele continua, Félix, olha, a sublimação do sexo, e aqui sublimação entendida como processo de educação da energia sexual, ela é uma fornalha que vai sendo, é um caminho que vai sendo trilhado de forma paulatina, de forma vagarosa por cada um de nós. Todos cometemos equívocos ao longo da nossa trajetória. É um caminho muito difícil, muito desafiador para todo mundo. Lidar com essa energia que é muito poderosa, é a energia criadora do espírito. É muito poderosa, então nós vamos nos equivocar. Talvez seja essa a lição que ele quis passar. O terceiro ponto que eu queria destacar é um instituto. É o Instituto Almas Irmãs, que me deixou assim muito surpreso, e a forma como ele se organiza, e me deixou assim muito positivamente surpreso, porque é um instituto muito interessante. A Cidade Espiritual Nosso Lar, ele se divide em ministérios, né? Quem assistiu ao filme Nosso Lar, disponível aí nas principais plataformas, ele vai se lembrar, né, que Nosso Lar tem alguns ministérios, tem alguns ministros. E um desses ministérios é o Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração, ele tinha vinculado a esse ministério, era vinculado a esse instituto, que era o Instituto Almas Irmãs. Um nome bem interessante. Inclusive, falando sobre esse assunto, em outra reunião, para outra casa espírita, eles disseram que o nome do centro, eles cunharam, colocaram o nome do centro de Amigos e Irmãos, porque se inspiraram, né, nessa obra e nesse instituto. O Instituto Almas Irmãs é um instituto que acolhe espíritos que se comprometeram na área da sexualidade. Espíritos que, de alguma forma, cometeram equívocos nesse ponto. E o que é esse instituto? Ele tem cerca de 6 mil pessoas, é a população em média. À época da publicação da obra, ele já tinha mais de 80 anos, tinha 84 anos de fundação. Os espíritos a ele ligados têm fichas, né, são todos eles catalogados com suas características, com suas limitações, com seus acertos, com seus erros. E esse instituto, gente, ele acolhe espíritos, como eu disse, que se equivocaram nessa área, e esses espíritos assistem aulas desse instituto. Ele é uma espécie de hospital e universidade. O instituto tem blocos, tem salas de aula. As matérias mais acessadas, mais concorridas, são as matérias sexo e maternidade e sexo e penalogia. Sexo e maternidade, o objeto dessa disciplina, é o preparo, né, para as criaturas que vão ser pais, vão ser mães ao reencarnarem. E sexo e penalogia
traz a ideia de pena, pena traz a ideia de, né, uma consequência, né, um retorno que a vida dá, que não é muito confortável, né, doloroso, para que a gente se recupere dos erros cometidos. Então, nessa disciplina, alguns espíritos escolhem as dificuldades pelas quais eles querem passar depois de reencarnar, ao reencarnar, na área da sexualidade, da afetividade. E esse instituto, gente, ele também tem leitos, como se fossem leitos de hospital, ele tem casas onde os espíritos se relacionam, né, constroem afetivamente laços para reencarnarem, né, e poderem continuar a sua jornada. Quando eu comecei a ler as primeiras páginas sobre esse instituto, eu fiquei pensando assim, poxa, será que André Luiz vai registrar a porcentagem dos espíritos que conseguem cumprir o que se comprometeram? Né? Então ali, aquele espírito está lá, está ligado ao Almas Irmãs, passa vários anos lá, aprende as lições nas aulas, se alimenta afetivamente, se fortalece a sua musculatura espiritual para poder reencarnar, estabelece compromissos. Quantos por cento vocês acham que consegue cumprir os compromissos? Mas por honestidade eu tenho que dizer que 18% dos espíritos do Almas Irmãs conseguem cumprir aquilo que prometeram. 18. É um número baixo, né? 22% consegue cumprir de forma assim imperfeita. 26% cumprem muito pouco da meta, alcançam muito pouco dos objetivos, e 34% dos espíritos agravam as dívidas que ele já tinha. 34%. Me pergunto a vocês, será que algum de nós esteve ligado a esse instituto ou a um instituto similar? Em que porcentagem, em que fatia desse bolo nós queremos nos inserir? Nós queremos fazer parte. Não é uma reflexão que a obra nos traz. Para finalizar esse instituto, nós queremos também falar sobre a Casa da Providência, que é um departamento desse Instituto Almas Irmãs, que está lá em Nosso Lar, repito, uma cidade espiritual, que é uma espécie de fórum, a gente chamaria aqui entre encarnados, de fórum cívil, né? Nós chamaríamos ali de vara cívil. Nessa Casa da Providência, correm e tramitam processos, né? Espíritos que estão precisando de amparo, por exemplo, imaginem um casal de espíritos que veio à Terra reencarnados com graves compromissos, né? E a programação espiritual deles, nós sabemos que, em regra, nós temos um planejamento espiritual, né? E que é flexível, né? Não é determinante, mas é sugestivo. Nosso livre-arbítrio contribui nesse processo, mas temos um planejamentozinho antes de reencarnar. E, né, ao reencarnarmos, esse casal, ele tinha um compromisso de se casar, eles se casam, e em determinada altura do casamento, eles passam por dificuldade e desejam se separar. Né? Veem o peso que estão ali enfrentando. Pois bem, os espíritos lá do Almas Irmãs, que estão ligados a esse casal, entram com um processo, ajuizam uma ação, a gente diria aqui na Terra, para pedir socorro aos espíritos. Para que a equipe espiritual do Almas Irmãs intervenha de forma mais precisa, mais fixa, mais próxima, mais determinante, assim, mais forte. Né? E um processo é instaurado, né? E os espíritos, os juízes que tomam conta desse fórum são 2, eles vão analisar o caso desse casal. E vai dizer se eles são credores, se eles são merecedores de uma intervenção mais precisa, né? Para que os espíritos influenciem aquele casal na Terra encarnado, para que eles possam sustentar o casamento. Eu não estou dizendo que o casamento, à luz do Espiritismo, é indissolúvel. Não estou falando isso. Né? Estou falando de um caso específico. Esse é um exemplo. Né? Inclusive, Kardec falou sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse tema, né? A indissolubilidade do casamento. Está no capítulo Não Separeis o que Deus juntou. E aí esses espíritos vão analisar e vão proferir uma sentença. Ó, esse caso aqui, eles têm merecimento. A oração funciona como um elemento muito importante para que o processo tenha um destino X ou um destino Y.
né? Então, aqui na Terra, quando quem trabalha aí no fórum, né, sabe que quando se ajuiza uma ação, as pessoas, se o advogado, né, coloca bons argumentos, produz uma boa prova, né, lá nesse mundo dos espíritos, um dos elementos mais importantes é a oração, né, a influenciar o deslinde daquele processo, o resultado daquele processo. Então, nós temos essa Casa da Providência, né, esse é um dos exemplos que eu trouxe, há outros exemplos, né, mas eu queria já chegando nas conclusões da nossa reflexão. Já estamos aí beirando quase 1 hora, né, ou mais de 40 minutos, e queria dizer que é uma obra que nos traz, assim, sobre esse assunto, uma reflexão muito urgente, porque o sexo, via de regra, ele é tratado como um tabu. Nós falamos pouco sobre sexo, né, sobre sexualidade. E a doutrina espírita e as obras de Chico Xavier, ela traz ferramentas muito relevantes, gente, para a gente falar sobre isso, para a gente pensar sobre isso. Porque a energia criadora do espírito, a energia sexual, ela foi utilizada, via de regra, como vemos dessa obra, de forma muito equivocada por a gente. Se nós pudermos nos aproximar mais desses textos, nos lembrar desses ensinamentos e tentar aplicar isso no nosso cotidiano, a nossa imagem de erro, repito, ela vai diminuir. E eu queria encerrar a reflexão dizendo que, na minha percepção, Emmanuel, na verdade, também traz isso na introdução, traz a menção, essa obra, ela é, digamos que, um exemplo em cores daquele famoso encontro que Jesus, que é a nossa referência moral no Espiritismo, teve com aquela a quem se chamou de mulher adúltera. Isso é narrado no Evangelho de João, né? Fariseus e escribas, pessoas muito respeitadas para os judeus, né? Povo no qual Jesus reencarnou, veio à Terra, eles se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Foi pega traindo, né? Nós diríamos numa linguagem mais moderna. A lei manda apedrejar. E tu, o que dizes? Né? Era uma pegadinha para Jesus, era uma cilada, como diríamos hoje. Né? Porque se Jesus dissesse que tinha que apedrejar, ele estava indo de encontro à mensagem de amor que ele trouxe. Se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estaria ferindo as leis que estavam ali consignadas em alguns textos importantes para aquele povo. E aí Jesus silencia, começa a escrever no chão, faz aquela perguntinha, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas vão se retirando, começando pelas pessoas que tinham mais idade, pelos mais idosos, e fica só a mulher. Jesus pergunta para ela: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ela respondeu. E ele completa: eu também não te condeno. Vai, e não tornes mais a errar. Então essa obra, que assim, eu trouxe um recorte muito pequeno dela, existem detalhes impressionantes nesse livro. Talvez se eu contasse a vocês, vocês custariam a acreditar. Quem já leu o livro, talvez se lembre de alguns pontos, né, e por que estou falando isso. Mas ela nos traz uma reflexão de profundidade muito grande. Ela é uma obra que nos traz muita urgência, ela está disponível nas principais plataformas. Algumas casas espíritas voltaram a entregar livros, né, pelo delivery. Ela está disponível como e-book, né? Ela está disponível para compra pela internet também. Então, fica a minha sugestão, o meu pedido, para que façamos a leitura dessa obra dentro das nossas programações, das nossas limitações, porque ela vale a pena. Vou pegando aqui o violão devagarzinho, tá? Beleza, Ana? Então vamos encerrar. Um abraço muito fraterno aos amigos queridos do NEAP. Em breve tudo passa, isso também vai passar. E em breve estaremos juntos, né, presencialmente, nos encontrando. Foi em Cafarnaum que o vi ensinar
que ouvia a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, que ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança nos sermos entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ah, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Ah, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Um abraço, meus amigos e minhas amigas. Tchau.